Oi, gente, eu sou a Alexia Parks e antes de tudo eu queria dizer que é uma alegria enorme poder estar com tanta gente aqui nessa plenária interessada em conhecer, em fortalecer um feminismo socialista. E eu fico pensando bastante qual o motivo, né, que trouxe cada uma de vocês aqui, qual é a particularidade, qual é o drama pessoal ou o machismo do dia a dia que cada uma está enfrentando, né? Mas tem um motivo que eu acho que é justamente o que pode fortalecer cada uma que está aqui, né? Que unificadas e com o feminismo socialista, a gente pode chegar muito longe. E isso tem um significado muito importante para o momento que a gente está vivendo. E para mostrar isso para vocês, eu quero contar uma história que sintetiza por que para ter um feminismo socialista, a gente vai ter que se enfrentar também com gente que não quer que as nossas posições se expressem. Bom, a história que eu vou contar para vocês é sobre a construção do Ato Nacional do 8 de março desse ano. Isso acontece, né, em reuniões que são dirigidas pelas militantes do PT, do PCdoB e do PSOL, e a gente sabe que isso não representa todo mundo, né? Ficam de fora todas as mulheres e meninas que estão nas escolas, nos locais de trabalho e que não tem como opinar no que está sendo decidido nessas reuniões. O que é curioso é que essa galera teria sim capacidade de ouvir e de fazer com que muitas das mulheres que não estão presentes nessas reuniões pudessem opinar, porque são justamente as organizações que dirigem os sindicatos e as entidades estudantis pelo país, mas elas simplesmente decidiram que elas são melhores para decidir qualquer coisa do que vocês, do que a gente, que estamos no cotidiano, no dia a dia, vivendo o machismo e o capitalismo, né, na escola, nos locais de trabalho. Bom, nessas reuniões a gente do Pão e Rosas participou dizendo que o 8 de março devia ser construído com assembleias de base, mas a gente foi ignorada. E depois, quando chegaram os momentos de debater a política do 8 de março, a gente apresentou a nossa visão sobre o Brasil e sobre as tarefas do movimento de mulheres. E em todas essas reuniões a gente disse que a gente quer sim lutar contra Bolsonaro. Esse presidente que está por trás dessa situação de crise humanitária que se vive hoje no Brasil, que inclusive nessa semana que passou, a gente teve um dia aí, em 24 horas, mais de 1.900 mortos, quase 2.000 mortos pela Covid, né? Um cara que foi eleito dizendo que ia perseguir professores como escola sem partido, que ia fazer reformas para tirar ainda mais direitos da classe trabalhadora e que comparou negros a gado. Além de ter dito também para uma deputada que ele só não estuprava ela porque, segundo ele, ela era feia, né? Sim, a gente luta contra Bolsonaro com todas as nossas forças. E a gente luta também contra o Mourão. Em 2019, o Evaldo Rosa, sambista, estava indo de carro com a família para um chá de bebê no Rio de Janeiro. Nisso, ele passou por uma patrulha militar e imediatamente os caras começaram a atirar contra o carro do Evaldo. Foram 257 disparos contra o carro dele e 80 tiros que atingiram o corpo do Evaldo, que morreu imediatamente. O Mourão, quando o Evaldo Rosa foi assassinado, lamentava que só uma pessoa foi atingida, foram disparos péssimos. E mais recentemente, quando o Nego Beto foi assassinado em Porto Alegre, inclusive eu queria saudar todas as companheiras e companheiros de Porto Alegre que estão presentes aqui, nos emocionou muito ver vocês nas ruas homenageando, né, o Nego Beto, um tipo de homenagem durante o funeral dele, que deveria ser de todos os assassinados pela violência racista. E bom, quando o Nego Beto foi assassinado, o Mourão disse que não existe racismo no Brasil. Então a gente teria que perguntar, né, eu queria saber assim, como que ele explica que as mulheres negras recebem 60% a menos que os homens brancos, ou como ele explica que a polícia tem uma preferência por matar as jovens negras e negros. Bom, a verdade é que tudo isso, né, e foi por tudo isso, na verdade, que a gente foi nas reuniões do 8 de março dizendo que o impeachment tiraria o Bolsonaro para colocar o Mourão na presidência. Mas a gente é contra os militares na política, como tem sido cada vez mais frequente desde o golpe de 2016. E a gente não para por aí. A gente sabe que esse golpe criou um novo sistema político no Brasil, um sistema que, com o assassinato da Marielle Franco, comunicou para todas nós que não querem as mulheres e as negras na política. Todas as semanas são novas ameaças contra a vida de parlamentares do PSOL, mostrando isso mais uma vez. A gente rechaça cada uma dessas ameaças e sabemos que a morte da Marielle é uma ferida aberta do golpe institucional. E a nossa luta, portanto, precisa ser também uma luta contra todo esse regime podre de um judiciário que humilha mulheres, como fez com a Mari Ferrer, de um Congresso que está preparado para votar novas reformas, de governadores que fazem demagogia com a vacina e com o lockdown, mas na verdade estão aumentando as mortes e o contágio ao mandar a gente de volta para as escolas, sem segurança sanitária no Acre, no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal, em São Paulo e no Piauí, como também disse o companheiro aqui na nossa plenária.
Essas foram as posições que levaram a gente a querer construir um 8 de março contra Bolsonaro, Mourão e todos os golpistas. Lutas que a gente considera que são inseparáveis dos direitos que a gente vem lutando para ter há décadas, como o aborto legal, seguro e gratuito, como o direito à maternidade, que é negado das mulheres pelo desemprego, pela moradia precária, e por defender tudo isso, a gente foi proibida de falar nesse ato nacional que vai acontecer amanhã, dia 7 de março. O PT, o PCdoB e o PSOL escreveram um manifesto para expressar a política nacional do 8 de março e lá não existem as palavras golpe ou Mourão. E a luta das mulheres se resume a um pedido ao Congresso de golpistas para fazer um impeachment que na prática colocaria o Mourão no poder. Esse manifesto serviu como uma mordaça. Quem não concorda com ele não pode falar no 8 de março. E, gente, isso não é um detalhe, a ausência dessas palavras não é um detalhe. As nossas gerações, são várias que estão presentes aqui nessa reunião, estão convocadas pela história a impedir que maiores tragédias aconteçam no nosso país. Esse país que já viveu ditaduras, um país que já viveu verdadeiros massacres armados contra o movimento de trabalhadores, o movimento de mulheres e o movimento negro. Não pode ser que frente a tanto autoritarismo na nossa história, a gente aceite o autoritarismo que está se construindo agora na nossa frente, diante dos nossos olhos. Mas hoje, a gente está aqui e eu quero dizer, ninguém vai calar a nossa voz. Vocês devem ter visto também o Big Brother Brasil, né? E o efeito dele, construído de forma bastante inteligente pela Rede Globo, que é uma imprensa golpista, apoiou todos os golpes da história do Brasil, com a intenção, na verdade, né, na montagem desse programa, para dizer que o antirracismo pratica preconceito contra bissexuais e contra paraibanos, como se todo o feminismo fosse o feminismo da Carol Conká ou da Lumena. Esse feminismo, gente, ele não tem nada a ver com o feminismo socialista. Isso é feminismo neoliberal. É aquele feminismo que serve só para buscar um lugar para as mulheres dentro do capitalismo, como se a vida de milhões de mulheres e de negros fosse melhorar com 1 ou 2 vencedores com a nossa cara lá no topo. E como se do lado de cá, no chão da fábrica, das escolas, dos locais de trabalho, das mulheres que não chegaram no topo, como se a gente fosse perdedores. Mas não existem perdedores na nossa classe. A nossa classe é muito mais forte do que a vitória de um indivíduo nesse sistema podre. A gente pode revogar as reformas, a gente pode responder quem mandou matar Marielle, a gente pode legalizar o aborto, a gente pode conquistar testes massivos, vacina para todos, a gente sabe como fazer as aulas voltarem de forma segura e várias outras questões para enfrentar a pandemia, como a Maíra colocou. A nossa classe tem esse poder. A gente pode derrubar, com a força da nossa luta, o Bolsonaro, o Mourão e todo o regime do golpe. Uma força que tem que vir das mulheres e das negras e negros que estão há anos na linha de frente de todos os combates no mundo inteiro. E que com essa energia a gente pode ser um fermento para toda a nossa classe trabalhadora e colocar em marcha essa força ainda maior de quem tudo produz e tudo pode controlar. Uma força que é capaz também de conquistar uma nova constituinte para mudar não só os jogadores, mas também as regras desse jogo e permitir que seja o povo, a grande maioria pobre e trabalhadora, que decida os rumos do país e não esse judiciário de golpistas que vivem como milionários. Por isso, é inaceitável que a gente tenha sofrido esse silenciamento no 8 de março e a gente fez uma campanha nacional pelo país, né, exigindo aí nosso direito de fala, uma campanha que foi apoiada pela Débora Diniz, pela Bia Bramides e outras intelectuais. E novas campanhas vão ser feitas, então fiquem atentos aí nas propostas que a gente vai lançar aqui na nossa reunião para que a gente fortaleça esse feminismo. Então eu queria que vocês ouvissem com bastante atenção essas propostas, que vocês se somem, porque numa época, gente, em que os capitalistas estão lançando pra gente tantos ataques, que eles colocam a gente dentro de crises humanitárias, de sofrimento, de morte, a forma de se manter viva é organizar a tristeza e a raiva em luta contra o capitalismo, o machismo, o racismo e todos os seus representantes. E nesse caminho se enfrentar sim com as direções burocráticas que impedem a força da nossa mobilização e que hoje mantém uma paralisia frente ao governo Bolsonaro. A gente exige que saiam dessa paralisia, CUT, CTB, porque enquanto os de cima brigam entre si, eu tô falando do Bolsonaro, dos militares, mas também de todos esses golpistas do Congresso Nacional e do STF, é preciso apresentar uma saída nossa, das mulheres, da classe trabalhadora, para que sejam os capitalistas que paguem por essa crise.